Quando eu tinha uns 12 anos, morava com meus pais numa fazenda no interior de Minas Gerais. A vida na fazenda era tranquila, e desde pequeno, eu ajudava no que podia, cuidava dos animais, ajudava nas plantações, sempre que dava, subia nas árvores ou explorava os campos. No entanto, uma coisa sempre me incomodava: o espantalho. O espantalho ficava no meio do milharal, não muito longe da nossa casa, com sua velha roupa remendada e chapéu de palha desbotado. A função dele era simples, espantar os pássaros, mas, para mim, ele sempre foi mais que isso. Tinha algo de estranho naquele espantalho, uma sensação esquisita de que ele estava sempre me olhando, mesmo que não tivesse olhos. Meu quarto ficava no segundo andar da casa, e, da minha janela, eu conseguia ver o milharal, especialmente o lugar onde o espantalho estava. Não importava o horário, eu sempre podia vê-lo lá, parado, inerte. Só que em uma noite, algo diferente aconteceu. Era tarde e todos já tinham ido dormir. O silêncio da fazenda era cortado apenas pelo som de algum tatu cavando o chão ou pelos grilos. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho estranho, algo diferente dos sons noturnos comuns. Levantei, fui até a janela e olhei para o milharal. Foi então que vi. O espantalho não estava mais no mesmo lugar. Ele tinha se movido, ou pelo menos parecia ter se movido. Estava mais à frente, quase na borda do milharal. Meu coração disparou. Eu sabia que não era possível ele se mover sozinho, mas juro que estava mais perto da casa do que de costume. Com o coração na garganta, corri até o quarto dos meus pais e chamei meu pai. Pai! O espantalho, ele se mexeu. Falei com a voz trêmula. Ele levantou, resmungando e ainda meio sonolento, e foi comigo até a janela para ver. Quando olhamos novamente, o espantalho estava no mesmo lugar de sempre, imóvel, no meio do milharal, como se nunca tivesse saído de lá. Meu pai deu uma risada baixa e disse que eu estava deixando a imaginação tomar conta, que espantalhos não andam. Mas algo dentro de mim sabia que o que eu tinha visto era real. Depois daquela noite, não consegui mais dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, a imagem do espantalho aparecia na minha cabeça, como se ele estivesse sempre me olhando. Eu tentava convencer a mim mesmo de que era só coisa da minha cabeça, como meu pai havia dito, mas aquela sensação estranha não ia embora. As noites seguintes foram quietas e nada de estranho aconteceu, até que, algumas semanas depois, eu acordei no meio da madrugada com um barulho diferente, como se algo estivesse arrastando no chão lá fora. Pensei que poderia ser algum tatu ou tamanduá-bandeira que às vezes apareciam na fazenda à noite, mas aquele som era diferente, parecia mais pesado. Levantei da cama devagar e fui até a janela, já com o coração acelerado. Olhei para o milharal, esperando encontrar o espantalho lá parado, como sempre. Mas ele não estava no lugar de costume. Olhei ao redor e, para meu choque, vi a figura do espantalho mais uma vez fora do lugar. Dessa vez, ainda mais próximo da casa. Ele estava quase na beira do milharal, como se estivesse se arrastando para mais perto. O medo tomou conta de mim. Não tive coragem de acordar meu pai de novo. Afinal, ele já achava que eu estava inventando coisas. Mas eu sabia o que tinha visto. O espantalho estava se movendo. Fiquei ali parado, olhando pela janela, até que os olhos começaram a pesar e, de alguma forma, consegui voltar a dormir, tentando esquecer o que tinha visto. A manhã seguinte foi tranquila e o dia seguiu como qualquer outro. Meus pais não notaram nada de estranho. Para ser honesto, eu estava começando a achar que tudo não passava de um pesadelo. Talvez eu realmente estivesse exagerando. Tentei me concentrar nas tarefas da fazenda, mas a imagem do espantalho mais perto da casa continuava viva na minha cabeça. Mais tarde, naquela noite, quando tudo estava em silêncio de novo, os barulhos voltaram. Dessa vez, eram mais altos, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, e o som estava mais próximo do que antes. O mesmo medo começou a tomar conta de mim e eu sabia que tinha que olhar. Com o coração acelerado, levantei e fui até a janela, esperando o pior. E lá estava ele, o espantalho. Só que, dessa vez, ele estava ainda mais perto da casa, a poucos metros da varanda. Não conseguia entender como aquilo era possível. O espantalho não deveria estar ali. Fiquei paralisado, meus olhos fixos naquela figura ponente e esquisita, enquanto ele permanecia parado no mesmo lugar, como se estivesse me encarando. Mas então, algo realmente assustador aconteceu. Eu vi, ele começou a se mexer. Sim, o espantalho estava andando. Ele dava passos lentos, arrastando os pés na terra enquanto se aproximava da casa.
Meu corpo congelou de medo e minha mente gritava para eu correr, acordar meus pais, fazer qualquer coisa, mas não consegui me mover. Fiquei ali, com o coração batendo na garganta, assistindo aquela cena impossível. O espantalho parou ao lado da varanda, seus movimentos lentos e desajeitados. Fiquei observando, sem piscar, até que ele finalmente parou de andar. O silêncio da noite parecia mais pesado agora e eu estava ali, preso no meu medo. Não conseguia me convencer de que aquilo era real, mas eu estava vendo com meus próprios olhos. Aquela sensação de pavor me dominou de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Num impulso desesperado, fechei a cortina com rapidez e voltei correndo para a cama. Me enfiei debaixo do cobertor como se aquilo fosse me proteger de tudo que estava lá fora. Cobri a cabeça e fechei os olhos com força, tentando me convencer de que tudo aquilo era coisa da minha imaginação. Cada pequeno som da casa fazia meu coração pular, mas eu me recusava a sair dali. O cobertor era a única proteção que eu tinha naquele momento. Na manhã seguinte, quando criei coragem para descer e verificar, o espantalho estava de volta ao lugar dele, no milharal, como se nunca tivesse se movido. Mas algo estava diferente. As roupas dele estavam amassadas e sujas de terra, como se ele tivesse passado a noite se arrastando pelo campo. Eu sabia que o que tinha visto era real, mas como poderia contar isso para alguém sem parecer louco? Mesmo com o medo que estava me consumindo, decidi não contar nada para os meus pais. Achei que eles iam rir de mim ou, pior, iam achar que eu estava ficando maluco. Então, resolvi guardar aquilo comigo como se fosse um pesadelo bobo que ia passar com o tempo. Só que o medo não passava. Cada noite que eu olhava pela janela, evitava o milharal, me forçando a pensar no que eu tinha visto. Mas a imagem do espantalho se movendo não saía da minha cabeça. A semana passou devagar e eu comecei a me sentir mais seguro. Afinal, ele não apareceu de novo. Talvez eu tivesse imaginado tudo aquilo, talvez fosse só coisa da minha cabeça. Eu queria acreditar nisso, mas, no fundo, algo me dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Em um sábado à noite, e como de costume, meus pais e eu tínhamos a nossa noite de filmes. Era um dos poucos momentos em que a gente se desligava dos afazeres da fazenda e ficava junto, assistindo aos filmes que a gente alugava na cidade. Aquele sábado não foi diferente. Estávamos no sofá, rindo e comentando o filme. Eu estava começando a me sentir mais à vontade, relaxando pela primeira vez desde o que aconteceu. No meio do filme, resolvi ir à cozinha pegar alguma coisa para comer, um salgadinho, talvez, só para matar a fome antes do fim do filme. Enquanto eu andava até a cozinha, olhei casualmente para a janela. Foi aí que eu o vi, o espantalho. Dessa vez, ele não estava no milharal, ele estava bem ali, parado do lado de fora da janela da cozinha. E o pior de tudo, ele tinha um rosto distorcido, agressivo, com olhos vazios que pareciam olhar diretamente para mim. Meu corpo congelou, o sangue gelou nas veias quando o espantalho levantou a mão de palha e bateu na janela. O som do golpe seco contra o vidro ecoou pela cozinha e eu gritei. Corri de volta para a sala, o coração quase saindo pela boca, e chamei meu pai. Ele levantou de repente, sem entender nada. Tem alguém lá fora. Bateu na janela. Eu disse, apontando desesperado para a cozinha. Ele não parecia acreditar, mas o pânico na minha voz o fez agir. Pegou a espingarda que a gente sempre tinha para qualquer emergência e saiu pela porta, sem pensar duas vezes. Enquanto ele foi lá fora, fiquei na sala com a minha mãe tremendo. Ela tentava me acalmar, dizendo que era só minha imaginação, que não tinha ninguém ali. Mas eu sabia o que eu tinha visto. Alguns minutos depois, meu pai voltou. Ele disse que não tinha nada lá, não havia nenhum sinal de alguém perto da janela, nem pegadas no chão. Ele parecia mais preocupado com o fato de eu estar assustado do que com a ideia de que alguém pudesse estar lá fora. No domingo de manhã, o dia estava ensolarado. Por um momento, eu quase conseguia esquecer o que tinha acontecido na noite anterior. Mas, ao sair de casa para dar uma volta pela fazenda, me deparei com algo que me deixou inquieto. Uma das nossas galinhas estava morta, jogada no chão perto do galinheiro. Às vezes isso acontecia quando uma galinha fugia e era pega por algum animal da região, como um gambá ou uma raposa. Mas o que me deixou intrigado foi que a galinha não tinha sido comida. Ela estava simplesmente morta, sem sinais de ataque, apenas estendida no chão. A estranheza daquilo me incomodou o resto da manhã. Enquanto o tempo passava, não conseguia evitar pensar no espantalho. Algo parecia errado desde a noite anterior. Com a luz do dia, eu senti que seria mais seguro ir até o milharal e conferir de perto,
mesmo com o medo ainda presente. Quando cheguei ao milharal, uma sensação de pânico me dominou. O espantalho estava ali, no mesmo lugar de sempre, mas havia algo diferente. Presas nas suas roupas rasgadas, eu vi penas. Penas que pareciam da galinha morta que eu tinha encontrado mais cedo. Meu estômago revirou e um arrepio percorreu minha espinha. Aquelas penas, misturadas ao tecido sujo e velho do espantalho, me fizeram ter certeza de que algo muito errado estava acontecendo. Aquilo foi a gota d'água. Eu não conseguia mais olhar para o espantalho sem sentir um pavor profundo. Quando meu pai me pediu para ajudar com as tarefas próximas ao milharal, eu inventei desculpas. Fiquei longe de lá. O medo estava tomando conta de mim a ponto de eu mal conseguir dormir. À noite, meu pai, percebendo que eu estava estranho, acabou ficando preocupado. Depois de alguns dias me vendo evitar qualquer tarefa perto do milharal, ele me chamou para conversar. Relutante, acabei contando o que tinha visto, as penas grudadas no espantalho e a galinha morta de forma estranha. Eu ainda não mencionei o que tinha visto durante a noite, mas só de falar sobre o espantalho, meu coração disparava. Meu pai, sempre prático, decidiu que era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele não acreditava em histórias de medo, mas sabia que eu estava aterrorizado. No dia seguinte, pegou o espantalho do milharal, sem muita cerimônia, levou-o para o meio do campo. Se esse espantalho está te deixando assim, vamos acabar com ele hoje mesmo, disse ele. Então, sem hesitar, montou uma pequena fogueira e ateou fogo no espantalho. Fiquei ali, assistindo em silêncio enquanto as chamas consumiam o corpo do espantalho, transformando-o em cinzas. O cheiro de palha queimada e roupa velha invadiu o ar e, pela primeira vez em dias, senti uma onda de alívio me invadir. Meu pai não disse mais nada quando o espantalho virou pó. Ele apagou o fogo e me deu um leve tapinha no ombro. Pronto, agora você pode dormir tranquilo, ele falou. Depois daquele dia, o espantalho nunca mais foi um problema. Aos poucos, o medo foi se dissipando e as noites voltaram ao normal. Já faz muitos anos desde que isso aconteceu. Hoje, como adulto, eu olho para trás com uma mistura de alívio e inquietação. Lembro de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Não sei explicar o que houve, mas até hoje, quando passo por um milharal, não consigo evitar uma sensação estranha de que algo está me olhando. Isso aconteceu quando eu era adolescente, morando com meus avós em uma fazenda no interior do Paraná. Meus pais haviam falecido em um acidente quando eu era pequeno. Desde então, meus avós tomaram conta de mim. A vida na fazenda era tranquila, exceto por uma coisa que sempre me deixava curioso: o celeiro velho que ficava trancado toda a noite. Meu avô era rígido com isso. Todo o fim de tarde, ele ia até o celeiro e trancava a porta com um cadeado pesado. Quando eu perguntava o porquê, ele apenas dizia que era perigoso e que não era para eu me aproximar dali depois do anoitecer. Por mais que eu insistisse, ele nunca me explicava o motivo e minha avó, sempre calada, apoiava essa regra com um olhar silencioso, como se houvesse algo que eles não queriam que eu soubesse. Durante o dia, o celeiro parecia um lugar comum, cheio de ferramentas antigas e algumas coisas que meu avô guardava lá. Mas à noite, eu sentia algo diferente. De vez em quando, enquanto estava na varanda ou andando perto do celeiro, achava que ouvia sons estranhos, como algo se movendo lá dentro. O celeiro não ficava tão longe da casa, mas o suficiente para que fosse fácil e esses sons achando que era o vento ou algum animal noturno. Porém, à medida que o tempo passava, os barulhos começaram a ficar mais frequentes e minha curiosidade crescia. Numa noite em particular, não consegui me conter. Esperei meus avós irem dormir e peguei uma lanterna. O celeiro estava ali, imóvel, à sombra das árvores, mas havia algo de errado naquela noite. O ar estava mais frio do que o normal e eu sentia uma estranha pressão no peito enquanto me aproximava da porta trancada. Quando me agachei para olhar o cadeado, percebi que ele estava meio solto, como se não tivesse sido trancado direito. Naquela noite, aquilo era minha chance. Com o coração acelerado, segurei a lanterna firme e abri a porta do celeiro. Ela rangeu alto, o som cortando o silêncio da noite, e de dentro saiu uma rajada de vento gelado que me fez estremecer. Lá dentro, tudo estava escuro, exceto pelo feixe de luz da minha lanterna que iluminava o chão de terra e as prateleiras cheias de ferramentas velhas. Dei um passo para dentro e senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo me observasse, algo que não podia ser visto, mas estava ali no escuro. Foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro ecoando pelos cantos do celeiro.
Minha lanterna começou a tremer na minha mão enquanto eu tentava focar o feixe de luz em direção ao som, mas não havia nada ali. Deve ser minha imaginação, pensei, tentando me acalmar. Porém, quando comecei a me virar para sair, um som mais claro ecoou do fundo do celeiro. Não era o vento nem um animal, era uma risada baixa, distante, mas muito real. Ela parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, preenchendo o espaço com uma sensação de puro terror. Meu corpo congelou. Queria correr, mas minhas pernas não se moviam. O medo me dominou completamente. Por um momento, achei que algo ia aparecer ali no escuro e me agarrar. Depois de alguns segundos, paralisado pelo medo, consegui me mexer. Sem pensar duas vezes, corri em direção à porta do celeiro. Quando saí, fechei a porta e a tranquei novamente. Senti o vento gélido novamente, mas não parei até chegar de volta a casa. Meus avós ainda estavam dormindo e eu sabia que se os acordasse para contar o que tinha acontecido, eles provavelmente ficariam bravos. Na manhã seguinte, o silêncio na mesa do café da manhã parecia mais pesado que o normal. Eu evitava olhar diretamente para o meu avô, mas ele parecia perceber que algo estava diferente. No entanto, não falei nada, com medo de ser castigado. Foi só mais tarde, quando o sol já estava alto no céu, que meu avô veio até mim. Enquanto eu cuidava de algumas tarefas na fazenda, ele se aproximou sem dizer uma palavra por um momento e então, com uma voz baixa e séria, disse: "Você abriu o celeiro, não foi?" Eu congelei na hora. Ele sabia. Não tinha como negar. Balancei a cabeça, confirmando, e meu avô suspirou pesadamente. "Você não devia ter feito isso", ele disse, parecendo mais preocupado do que irritado. "Tem coisas naquele celeiro que você não entende, coisas que são antigas e perigosas." Aquela frase me deixou ainda mais confuso e assustado. Coisas antigas e perigosas. O que meu avô estava escondendo ali dentro? Por que ele nunca falava sobre isso? Com o coração acelerado, finalmente criei coragem para perguntar: "O que tem lá dentro?" Vemos toda noite. Meu avô olhou para o chão, por um momento, como se estivesse ponderando se deveria me contar ou não. Então, com um olhar grave, ele começou a falar: "Isso aconteceu muito antes de você nascer." Começou ele, com a voz pesada de lembranças. "Essa fazenda já foi muito maior e o celeiro sempre esteve aqui. Na época, um homem morava perto daqui. Ele era visto como alguém estranho, recluso, mas ninguém ligava muito para isso, até que começaram a acontecer coisas esquisitas. Animais desapareciam, barulhos estranhos vinham da floresta e as pessoas falavam de sombras que viam durante a noite." Meu avô fez uma pausa, olhando para o horizonte como se relembrasse detalhes que preferia esquecer. Um dia, esse homem foi acusado de fazer magia negra. As pessoas estavam com medo, achavam que ele estava fazendo algo maligno. Foram até a casa dele. Bem, digamos que as coisas não terminaram bem. Eles o pegaram e trouxeram até aqui, para esse celeiro. E, depois daquela noite, nunca mais se ouviu falar dele. Engoli seco. A história já era estranha o suficiente, mas algo no tom do meu avô me deixou ainda mais nervoso. Desde então, continuou ele, algumas coisas não saem daqui. Aquele homem, ou o que ele deixou para trás, ainda está preso nesse lugar. Por isso, toda noite trancamos o celeiro. Porque se ele abrir, se ele sair, ele não completou a frase, mas eu já sabia o que ele queria dizer. Depois que meu avô contou aquela história sobre o celeiro, a vida na fazenda seguiu normalmente. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Evitava passar perto do celeiro e fazia de tudo para ocupar minha mente com outras tarefas. O barulho que antes me atraía agora só me enchia de medo. Não contei a ninguém sobre o que ouvi ou sobre a história que meu avô me revelou. Decidi enterrar aquela experiência no fundo da minha mente e seguir em frente. Mesmo com a rotina aparentemente tranquila, havia algo diferente no ar. Era como se o celeiro estivesse sempre ali, esperando por algo. Eu via as portas trancadas à distância e um arrepio percorria meu corpo sempre que as notava. Minha vontade de descobrir o que havia dentro foi substituída por um medo constante e sufocante. Parecia que o próprio celeiro estava me observando, mas eu evitava encarar aquilo de frente. Com o passar dos dias, meu avô voltou a agir normalmente, sem mencionar mais nada sobre o celeiro. Mas eu sabia que ele também sentia que algo estava errado. Nas noites mais frias, ele trancava a porta da casa com mais cuidado. Em algumas madrugadas, eu o via levantando para verificar se tudo estava no lugar. Era como se, mesmo sem falarmos, ambos soubéssemos que havia algo lá fora que precisávamos evitar. A partir daquela noite, em que a risada ecoou do celeiro,
eu nunca mais me atrevi a chegar perto. O celeiro continuou fechado e as noites seguiram tranquilas. Não ouvi mais sons estranhos vindos de lá e o medo que me consumia começou a enfraquecer. No entanto, o silêncio que se seguiu não foi reconfortante. Pelo contrário, ele parecia esconder algo ainda mais profundo e desconhecido. Apesar de tudo, a curiosidade que eu tinha quando era mais novo nunca voltou. Eu não queria saber o que realmente estava lá dentro e muito menos o que meu avô mantinha em segredo. Ele nunca mais falou sobre o assunto e eu respeitei esse silêncio. Com o tempo, as histórias que ouvimos e as experiências que vivemos ficam guardadas, se transformando em memórias distantes que nos assombram de vez em quando. Hoje, mesmo depois de ter deixado a fazenda e seguido com minha vida, ainda lembro do celeiro. Eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse insistido em voltar lá. Mas nunca saberei a resposta. O celeiro continua lá, intacto e trancado, e eu prefiro que continue assim, como uma lembrança distante, sem respostas. Eu nasci e cresci na fazenda da minha família, uma propriedade simples, mas cheia de memórias. Desde pequeno, meus pais sempre tiveram cães para proteger a casa. Eles eram nossos fiéis companheiros, sempre atentos a qualquer coisa estranha. Não importava o que acontecesse, se alguém chegasse perto da casa, mesmo durante a madrugada, os cães sempre latiam. Era como se nada passasse despercebido por eles. Era uma noite comum como qualquer outra, mas, com o passar das horas, algo me incomodava. O silêncio estava tão quieto que me deu uma sensação estranha, algo que eu não conseguia explicar. Normalmente, àquela hora, os cachorros já estariam agitados, andando pela varanda ou latindo para algum bicho no mato. Mas aquela noite foi diferente. Eu me virei na cama várias vezes, tentando afastar a sensação ruim, mas o silêncio era pesado demais. Levantei e fui até a janela do meu quarto, olhei para o quintal. A lua iluminava tudo de forma fraca, mas o suficiente para eu perceber que os cães não estavam em seus lugares habituais. Algo estava errado. Meus cachorros, que sempre ficavam na varanda ou rondando a casa, não se moviam. Eu sentia um aperto no peito, mas tentei me acalmar. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Mesmo assim, decidi descer para verificar. Peguei uma lanterna e, quando cheguei lá fora, encontrei os cães todos encolhidos num canto, tremendo, como se tivessem visto algo assustador. Eles não fizeram um som, nem sequer levantaram a cabeça quando me aproximei. Aquilo me arrepiou. Era como se estivessem aterrorizados com algo invisível. Olhei ao redor, tentando ver se havia algo fora do comum, mas não havia nada. O que poderia fazer os cães reagirem daquela forma? Voltei para dentro da casa, com uma sensação de desconforto crescente. Fechei a porta e tentei me convencer de que os cães deviam estar assustados por algum bicho ou qualquer outra coisa comum. Mas a verdade é que eu sabia que não era isso. Eles nunca tinham reagido daquele jeito antes. Havia algo diferente naquela noite, algo que eu não conseguia entender. Sentei na cozinha, com a lanterna em cima da mesa, pensando no que poderia estar acontecendo. Olhei várias vezes para a janela, esperando ver algo do lado de fora, mas tudo continuava quieto. E foi nesse silêncio que eu ouvi vozes. No início, achei que estava imaginando coisas, mas logo percebi que não era um sussurro, vindo de algum lugar do lado de fora. Me chamavam pelo nome, baixinho, como se tentassem me atrair. O arrepio que percorreu minha espinha foi imediato. Levantei da cadeira devagar, tentando ouvir com mais clareza, mas os sussurros pareciam se mover, como se estivessem circulando ao redor da casa. Era uma sensação horrível, como se alguém ou alguma coisa estivesse ali, bem perto, me observando. Meimei, hesitante, e fiquei olhando para a escuridão do quintal. As vozes continuaram por alguns minutos, sempre sussurrando meu nome, circulando ao redor da casa. Eu me perguntava se deveria sair e confrontar o que quer que fosse aquilo, mas os cães continuavam encolhidos, tremendo. Se nem eles, que sempre enfrentavam qualquer coisa, estavam dispostos a reagir, eu sabia que sair não era uma opção. Resolvi então me afastar da janela e fechei todas as cortinas. O som dos sussurros parou por um tempo, mas minha atenção só aumentava. Fui até a sala, sentei no sofá e tentei pensar em uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Foi então que eu ouvi algo ainda pior. Toque, toque, toque. Era um som seco, vindo da porta da frente. Alguém ou alguma coisa estava batendo, mas de uma forma lenta, quase como se estivesse testando minha paciência. Fiquei paralisado por alguns segundos, o medo dominando meu corpo. Peguei a lanterna de novo, me aproximei devagar da porta, tentando ouvir qualquer coisa. Os cães,
que estavam no canto do quintal, não faziam um som, apenas tremiam. Mais uma vez, o som, toque, toque, toque. Agora eu estava convencido de que tinha algo errado. Apertei o punho da lanterna, minha respiração estava acelerada e me forcei a dar uma olhada pela janela ao lado da porta. Quando ergui a cortina, vi uma silhueta escura. Era difícil distinguir qualquer detalhe, mas o que quer que fosse, estava parado, imóvel, em frente à porta da minha casa. E então eu vi. A coisa não tinha rosto. Era uma figura sem traços, apenas um borrão escuro. Meu coração disparou. Afastei a cortina rapidamente, o pânico me dominando. A coisa lá fora começou a se mover, com passos lentos, contornando a casa, como se estivesse me cercando. Corri para a cozinha, tentando controlar minha respiração, enquanto ouvia os passos ecoando do lado de fora, cada vez mais próximos das janelas. O silêncio voltou, mas parecia mais ameaçador do que os passos ou os sussurros. Eu sabia que não estava mais sozinho e isso me aterrorizava. Tentei acalmar meus pensamentos, foi em vão. O som de algo arranhando a parede da casa, como alguém esfregando unhas ou garras do lado de fora. Eu não sabia o que fazer. Se os cães estavam encolhidos e apavorados, como eu poderia encarar aquilo? Decidi trancar todas as portas e janelas, me movi para bloquear a entrada da cozinha e sentei no chão, esperando aquilo passar. Mas, antes que eu pudesse me convencer de que aquilo era o suficiente, ouvi o som mais assustador de todos. A maçaneta da porta da frente começou a girar lentamente. Eu olhei para a porta, congelado de medo. A maçaneta se movia devagar, como se algo estivesse testando minha reação. No fundo, eu sabia que, seja lá o que fosse, não estava ali para apenas observar. Senti uma onda de frio invadir o ambiente. O ar parecia pesado. De repente, fiquei ali, esperando pelo pior, quando, finalmente, a maçaneta parou de se mexer. Tudo ficou em um silêncio mortal. Foi nesse instante que ouvi a voz sussurrando meu nome de novo, mas dessa vez bem atrás de mim. A voz estava atrás de mim, mas eu sabia que não podia olhar. Era como se algo me dissesse que, se eu virasse, veria algo que não deveria. Minhas pernas pareciam presas ao chão, meu corpo inteiro congelado pelo medo. A voz sussurrava meu nome de novo, dessa vez mais próxima, como se estivesse ao pé do meu ouvido. Eu sabia que precisava sair dali. Num impulso de coragem, levantei e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu me encolhi no canto do quarto, tentando me convencer de que tudo aquilo era minha imaginação. Mas o medo era real demais. Os passos continuavam pelo corredor, cada vez mais próximos. Algo estava dentro da casa agora. O som era pesado, como se arrastasse os pés. O sussurro do meu nome ecoava pelas paredes, me cercando. Meus olhos estavam fixos na porta do quarto, esperando que ela se movesse a qualquer momento. De repente, os sons pararam. O silêncio voltou, denso e opressor, mas eu não conseguia relaxar. Sabia que aquela coisa ainda estava por perto. Permaneci em silêncio por horas, sem mover um músculo, até finalmente ver a luz da manhã atravessando as frestas da janela. Levantei com cuidado e fui até a porta. Quando a abri, tudo estava quieto, mas não normal. Marcas de pegadas cheias de terra se espalhavam pelo chão da casa, como se alguém tivesse entrado e caminhado por ali durante a noite. As pegadas iam do corredor até a sala, como se aquela coisa tivesse vagado pela casa enquanto eu estava trancado no quarto. O medo voltou com tudo. Segui as marcas até a porta de entrada e, quando saí para o lado de fora, algo ainda pior me esperava. Na fachada da casa, arranhões profundos cortavam a madeira, como se algo com unhas grandes e afiadas tivesse tentado entrar à força. Aquela marca não poderia ter sido feita por nenhum animal que eu conhecesse. Meu estômago revirou e minhas pernas quase cederam. O que quer que fosse aquilo, não era algo natural, e pior, parecia que estava tentando entrar na minha casa. Naquele mesmo dia, fui falar com meu pai. Eu não conseguia mais manter aquilo só para mim. Quando contei o que havia acontecido, ele ficou sério, mas não surpreso. Meu pai sempre teve um olhar reservado sobre algumas coisas que aconteciam na fazenda, mas ele nunca ia a fundo, como se quisesse me proteger de algo. Ele me contou que, há muitos anos, um vizinho nosso havia desaparecido misteriosamente. Diziam que ele tinha sido visto pela última vez vagando por essas terras. Desde então, algumas pessoas relataram ouvir coisas estranhas à noite. O caso nunca foi resolvido e todos na região evitavam falar sobre o assunto, como se ignorá-lo fosse mantê-lo longe.
mas parecia que aquilo havia voltado e agora estava atrás de mim. Decidi que não podia mais ficar naquela fazenda. Na semana seguinte, me mudei para a cidade, deixando a fazenda para trás, junto com os segredos sombrios que ela guardava. Nunca mais ouvi aquelas vozes, nem vi aquela figura. Mas, de vez em quando volto para visitar minha família, os cães ainda ficam nervosos à noite, como se soubessem que está sempre por perto. Eu tento não pensar muito nisso, mas as memórias ainda me assombram. Eu nunca fui de acreditar em coisas estranhas, mas o que aconteceu naquela semana foi difícil de ignorar. Aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava na fazenda da minha família, no interior de Goiás. A rotina era sempre a mesma: acordar cedo, cuidar dos animais, limpar os currais e repetir tudo no dia seguinte. A vida no campo é assim, meio monótona, mas sempre cheia de trabalho. Naquele dia, enquanto limpava o curral, algo diferente chamou minha atenção. No meio do silêncio da tarde, um pássaro pousou na cerca do curral. Não era um pássaro comum. Suas penas eram completamente pretas, tão escuras que quase brilhavam, e seus olhos, vermelhos como fogo. Ele ficou ali parado, apenas me observando, como se estivesse esperando alguma coisa. Não se mexia, nem piava. Eu continuei o meu trabalho, mas não conseguia parar de olhar para aquele bicho estranho. Era como se os olhos dele atravessassem a minha alma, me deixando com uma sensação esquisita, um calafrio que subia pela espinha. Depois de um tempo, tentei espantá-lo, jogando um pouco de água na direção dele. O pássaro não se moveu. Aquilo só piorou minha sensação de desconforto. Era como se ele estivesse pregado ali, fixado em mim. Quando terminei o serviço, olhei mais uma vez para a cerca, mas o pássaro já não estava lá. Me senti aliviado, achando que talvez fosse coisa da minha cabeça, uma coincidência. Mas eu mal sabia que aquela seria apenas a primeira vez que veria aquela criatura. Naquela noite, fui para a cama mais cedo. O dia tinha sido cansativo, como todos na fazenda, e o silêncio da noite rural sempre me ajudava a relaxar. Meu quarto ficava no fundo da casa, com uma janela virada para o quintal, e era comum ouvir os sons dos grilos, das corujas, e de vez em quando, de algum animal se movimentando ao longe. Mas, naquela noite, o som estava diferente. O silêncio estava pesado, sufocante. Lá pela meia-noite, acordei de repente, sem saber porquê. Algo tinha me tirado do sono, mas eu não sabia o que era. Foi quando olhei para a janela e o vi de novo. O mesmo pássaro, com suas penas negras e olhos vermelhos, estava ali, parado na beirada da janela, me encarando. Aqueles olhos brilhavam no escuro, como duas brasas acesas, e eu senti o mesmo calafrio de antes, mas agora, muito mais intenso. Era como se ele estivesse me esperando de novo. Fiquei ali congelado, sem saber o que fazer. O pássaro não se movia, apenas me observava, como se quisesse me dizer algo, mas sem emitir um som. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele bateu as asas e sumiu na escuridão. Meu coração batia acelerado e eu sabia que aquilo não era normal. Na manhã seguinte, quando acordei, havia penas pretas espalhadas pelo quintal. Pareciam as mesmas do pássaro que tinha visto na cerca. Peguei uma delas e passei os dedos, sentindo que era macia, mas, de alguma forma, aquilo não me trazia paz. Pelo contrário, parecia um sinal. Tentei pensar racionalmente. Talvez fosse só um pássaro comum, algum tipo que eu não conhecia. Mas a verdade é que o brilho vermelho dos olhos dele não saía da minha cabeça. Eu sabia que aquilo não era normal. Respirei fundo e segui para o local onde tinha deixado meu trabalho inacabado na tarde anterior. Ao chegar lá, me deparei com algo que me fez parar no meio do caminho. Na mesma cerca onde o pássaro tinha pousado no dia anterior, havia mais penas pretas, mas o que chamou minha atenção foi o estado do local. A terra ao redor da cerca estava toda mexida, como se algo grande tivesse se debatido por ali durante a noite. As marcas eram estranhas, como se uma força evil tivesse passado por ali durante a noite. Fiquei parado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Aquelas marcas e as penas só aumentavam a sensação de que algo muito errado estava acontecendo naquela fazenda. Mas, mais uma vez, deixei para lá, achando que era só coisa da minha cabeça cansada. Respirei fundo e voltei para o curral, tentando continuar o trabalho. Naquela mesma noite, fui para a cama ainda pensando no pássaro e nas penas. Algo dentro de mim dizia que eu deveria ficar de olho, então resolvi ficar acordado por mais tempo, esperando por qualquer coisa estranha. O silêncio da noite na fazenda era sempre tranquilo, mas naquela noite parecia denso.
como se algo estivesse para acontecer a qualquer momento. Por volta de meia-noite, quando o sono já estava começando a me vencer, ouvi de novo o mesmo som que tinha ouvido na noite anterior, o bater de asas. Só que, dessa vez, o som parecia mais forte, mais próximo. Levantei devagar e fui até a janela, com uma mistura de curiosidade e medo. Quando olhei para fora, o vi novamente. O mesmo pássaro preto, com os olhos vermelhos brilhando, estava na mesma cerca onde o tinha visto pela primeira vez. Mas agora ele não estava sozinho. Junto ao pássaro, na escuridão do quintal, eu podia ver algo mais, uma sombra. Era como se uma figura estivesse se formando ao lado do pássaro, mas não conseguia distinguir o que era. Ela parecia flutuar no ar, se mexendo lentamente. Senti um frio correr pela espinha, mas continuei olhando, sem saber se estava imaginando aquilo ou se era real. O pássaro, que antes parecia só me observar, agora parecia estar mostrando algo. Uma sensação de perigo tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, fechei a cortina com força e voltei para a cama. Mas o barulho do bater de asas não parava, como se o pássaro estivesse tentando me chamar. Fiquei ali, debaixo das cobertas, sentindo que algo mais estava acontecendo naquela noite, mas sem coragem para sair do quarto. No dia seguinte, ainda abalado pela noite anterior, resolvi contar tudo para o Zeca, um dos peões mais antigos da fazenda. Ele era um homem de fé, do tipo que levava um terço no bolso e estava sempre fazendo suas orações enquanto a gente trabalhava lado a lado no curral. Soltei o que estava me atormentando. Zeca, tem acontecido umas coisas estranhas por aqui. Vi um pássaro preto com olhos vermelhos me observando e parece que esse bicho está me perseguindo. Ele apareceu na janela do meu quarto 2 noites seguidas e agora tem até sombra estranha no quintal. Zeca parou o que estava fazendo e me olhou com uma seriedade que não era comum. Ele coçou a cabeça e suspirou, como se já soubesse do que eu estava falando. Olha, rapaz, essas coisas não são brincadeira. Pássaro preto com olho vermelho. Isso é coisa ruim. Já vi isso antes. Tem gente que acredita que esses bichos são mensageiros de algo pior, algo que a gente não vê, mas que está rondando. Eu fiquei calado, esperando ele continuar. O que eu te digo é o seguinte, você precisa rezar. E não é só uma reza qualquer, não. Tem que benzer a casa, o curral, tudo isso afasta essas coisas. Vou te arrumar um ramo de arruda e um pouco de água benta. Quando a noite cair, você reza e espalha a água em tudo que for canto. Eu não sabia se acreditava naquilo, mas depois de tudo que estava acontecendo, achei que não custava tentar. Naquela mesma tarde, Zeca me trouxe o que prometeu, um ramo de arruda e uma garrafinha de água benta. Me ensinou uma oração simples para pedir proteção. Quando a noite chegou, fiz exatamente o que ele falou. Passei a água benta pelas janelas, pelas portas e até ao redor do curral. Rezei com um ramo de arruda nas mãos, pedindo proteção e que qualquer coisa ruim fosse embora. Naquela noite, o silêncio voltou a reinar. Não ouvi mais o som das asas batendo, nem vi o pássaro de olhos vermelhos. Pela primeira vez em dias, dormi tranquilo, sem aquele medo esquisito que vinha me perseguindo. Depois daquela noite, nunca mais vi o pássaro de olhos vermelhos. O Zeca, todo dia antes de ir embora, deixava um pouco de água benta para mim. Isso virou parte da rotina e eu passei a fazer isso todas as noites, pedindo proteção. Mesmo depois que me mudei da fazenda, não deixei de fazer minhas orações. Carrego um frasquinho de água benta até hoje e sempre faço questão de usar, mesmo que tudo tenha voltado ao normal. Talvez tenha sido só superstição ou talvez realmente tenha afastado algo ruim, mas uma coisa é certa. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos vermelhos me observando e não pretendo dar chance para que algo assim volte a aparecer.